Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que estão conosco e já conectados à nossa plataforma. E com muita alegria eu informo que hoje a NSF lança o segundo webinar da nossa série para a América Latina. Aproveito também para agradecer a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar, pois, como todos nós sabemos, estamos em tempos de muitos desafios e incertezas gerado por essa situação e essa pandemia que acontece na nossa sociedade. Então, é hora de nos unirmos. E também eu aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte inferior esquerda de sua tela e que os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas das suas perguntas. Também nos próximos dias enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. E para aqueles que ingressaram no programa de webinars da NSF na América Latina pela primeira vez, eu gostaria de uns minutinhos para nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência, é uma organização global de saúde pública, sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. Através dos nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, claro, os produtos que usamos. E no webinar de hoje, nós falaremos sobre o assunto do momento: como fortalecer as boas práticas de higiene para minimizar o risco de Covid-19. E para isso, eu apresento a todos a nossa palestrante de hoje, Fabiane Zanotti. Ela é engenheira de alimentos, com pós-graduação em gestão de qualidade de alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, com experiência de 20 anos como auditora de segunda e terceira parte, com foco em segurança dos alimentos em indústrias e restaurantes. Atua no Brasil e no exterior. Atualmente, Fabiane é responsável e é gerente-geral da NSF Internacional do Brasil, sendo responsável por posicionar a empresa no mercado brasileiro nas áreas de certificação, auditoria e treinamento. Bem-vinda, Fabi. Vamos começar agora a falar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria e para o mundo. Bom dia a todos. Obrigada, Pri. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Uma participação bastante grande, como a Priscila falou. Gostaria de, imensamente, poder contribuir para todos que estão aqui de alguma forma, que querem saber um pouquinho mais sobre como se precaver nos seus negócios. E vamos tentar, da melhor forma possível, tentar passar para vocês todas as etapas, todos os pontos que a gente, como um organismo que cuida da saúde pública, possa propagar essas informações para que elas sejam bastante proveitosas no dia a dia de vocês. Bom, o nosso webinar de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a situação do coronavírus, do Covid-19, na cadeia de alimentos. Falaremos sobre as boas práticas de higiene na prevenção do Covid-19, buscando como um foco as indústrias e restaurantes, todos aqueles que manipulam alimentos, e algumas outras boas práticas que nós vamos estar no final desse webinar, compartilhando com vocês, que a gente julga bastante necessário para enfrentar essa situação neste momento. Falando um pouco do coronavírus,
É um vírus que ele está desafiando aí todos os profissionais da saúde pública a implementar medidas para controlar a sua expansão. Então, envolvendo aí autoridades governamentais, o mundo privado. Ele se iniciou no dia 31 de dezembro, onde ele apareceu pela primeira vez em Wuhan, na China, no mercado vivo de animais, e foi se espalhando. E no início de fevereiro foi se espalhando pela China e pelos países vizinhos e começou a adentrar o mundo de uma forma bastante rápida. No início de fevereiro, em meados de fevereiro, na verdade, ele foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, a sua disseminação foi bastante rápida. O primeiro caso no Brasil, ele foi relatado em 26 de fevereiro e hoje ele está presente em 202 países. E apenas para relembrarmos aí, tivemos alguns outros casos de pandemias nessas últimas 2 décadas. Então, em 2003, houve o SARS, que foi a Síndrome Respiratória Aguda Grave, um coronavírus também. 2009, o H1N1, que foi a gripe suína. E 2012, nós tivemos também a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Apenas para colocar em formas numéricas, hoje, com os casos que nós temos hoje, os casos de óbito, o Covid ele está com uma taxa de mortalidade de 4,5%, onde todos já sabem, as principais vítimas são aqueles imunodeprimentes e as pessoas idosas, mas não só limitando a estes. Okay? Um pouco dessa pandemia no mundo todo está deixando as pessoas aí bastante preocupadas. No mundo, nós temos relatados 755 mil casos de Covid-19 e 36.500 mortes em 202 países, como nós dissemos. A fonte é a Organização Mundial da Saúde e a última vez que foi atualizada essa informação foi ontem, no final do dia. E no Brasil, como é que é a nossa situação? No Brasil, hoje, nós temos confirmados, existem várias fontes, tá? Mas a gente está usando uma fonte segura, que é da Organização Mundial da Saúde. Hoje, no Brasil, nós temos 4.256 casos confirmados, 136 mortes. E o Brasil, ele ocupa aí o ranking de 18º lugar do país com maior número de infectados. Bom, nosso intuito, né, é promover a capacidade dos nossos trabalhadores aí nas indústrias de alimentos, agriculturas, restaurantes, para que a gente, durante esse período que precisamos continuar trabalhando, que a gente tenha alguns cuidados adicionais, como os distanciamentos sociais entre um e outro, as boas práticas, que a gente vai falar que é o principal item que faz com que essa epidemia, para que essa pandemia seja melhor controlada, e que todos esses estabelecimentos que estão aí trabalhando para nos abastecer, que eles sejam que essas informações sejam muito válidas para este segmento. Então, a cadeia de suprimentos, ela foi considerada hoje, como todos sabem, apenas aqui no Brasil, apenas as cadeias, né, os serviços considerados essenciais são os que permanecem abertos, e essas pessoas que estão aí na linha de produção, fazendo com que a gente consiga nos alimentar, porque pode estar pandemia, pode estar todo mundo em distanciamento social, pode estar todo mundo em quarentena, mas uma coisa é certa, que todos precisamos continuar comendo. Então, para essas pessoas que estão lá na ponta estão fazendo com que tudo isso aconteça, que estão presentes em toda essa cadeia de suprimentos, é muito importante que essas pessoas estejam
muito ligadas ao que o nosso Ministério da Saúde, ao que o nosso Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Então, todos esses elos da cadeia, eles precisam estar muito envolvidos com os seus órgãos, porque uma das coisas que a gente tem visto é que realmente, todos os dias, nós temos novas informações. Como isso tudo é muito novo, então, realmente, a gente precisa estar sempre atento às recomendações, aos decretos. Então, o dia de hoje, eu vou passar para vocês o que se tem de mais atual. Mas é muito importante que toda essa cadeia esteja ligada dia a dia, porque mudanças podem acontecer. E como estamos vendo aí por toda a internet, e também o secretário do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Perdue, ele falou que todos esses profissionais que estão ali saindo de sua casa, fazendo com que não nos falte alimento em casa, são considerados heróis. Nós que temos aí contato com todos os nossos clientes, a gente tem uma preocupação muito grande, inclusive a INSS até chegou a falar com alguns dos clientes, perguntando como é que estava, porque a gente sabe que precisa funcionar, a gente precisa comer. Então, realmente, todos aqui presentes que de alguma forma participam dessa cadeia podem se considerar heróis. Porque, além das pessoas que estão na ponta da saúde, tentando atender essas pessoas que estão infectadas pelo vírus, vocês são igualmente importantes, porque vocês estão aí dentro das instalações de vocês, fazendo com que o processo não pare e que a gente possa se alimentar. Bom, falando no processo de alimentando o mundo todo. A INSS, como a Priscila disse, a nossa missão é proteger a saúde pública e também o meio ambiente. Então, por isso que a gente achou bastante pertinente aproveitar todo esse momento de pandemia para que a gente pudesse compartilhar algumas práticas com vocês. Falando um pouquinho aqui, acredito que não seja novidade para ninguém, mas é sempre importante relembrar algumas características do Covid-19, o Coronavírus Disease de 2019, assim é o nome dele, Covid-19. Bastante importante que todos se recordem que o vírus ele é transmitido por pessoas com e sem sintomas. Nós escutamos muitas pessoas falarem, se tem algum sintoma do corona, não saia de casa. Não. O isolamento social, ele é muito importante nesse momento, primeiro para a gente minimizar, achatar a curva de disseminação do vírus, e segundo, que muitas das vezes nós somos portadores do vírus de uma forma assintomática, mas a gente pode sim estar passando de pessoas para pessoas mesmo sem ter os sintomas do vírus. Ele é transmitido por vias aéreas. Até o momento, eu acho que esse é o principal ponto, até o momento, até o dia de hoje, não há evidência da transmissão através do trato digestivo, através dos alimentos. A transmissão dele principalmente se dá por vias aéreas. O vírus, ele precisa de um hospedeiro, então ele precisa de uma célula viva para ele se reproduzir. Nós vamos falar mais adiante que em algumas superfícies ele sim pode sobreviver, mas para ele se multiplicar, para ele se desenvolver, ele precisa de um hospedeiro. Sim, ele sobrevive às condições ambientais e o tempo que o vírus permanece fora do corpo humano vai depender da superfície de contato que ele esteja. E uma coisa que vocês vão cansar de escutar aqui, a melhor forma de fazermos para minimizar ou para eliminar esse risco esse vírus de uma vez por todas são os bons hábitos de higiene pessoal. Aqui o CDC, vocês vão ouvir muito nós falarmos de CDC, que é o Center Disease Control and Prevention, que é uma agência que controla e previne controle de doença nos Estados Unidos.
Então, aqui está um esquema do tempo que o vírus dura no ambiente. Então, no ar, ele pode permanecer vivo por até 3 horas. Em superfícies plásticas, ele sobrevive de 2 a 3 dias. Superfícies de papelão, caixas de papelão, 24 horas. Aço, 2 a 3 dias. E cobre, 4 horas. Um pouco sobre a propagação desse vírus. Bom, ele é um vírus que ele passa de pessoa para pessoa, como vimos aqui. É recomendável o distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra para evitar o contágio do vírus. As gotículas da pessoa, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, ou até mesmo quando a pessoa fala, nós estamos expelindo gotículas na nossa boca. E essas gotículas do indivíduo que está contaminado, ele pode contaminar o indivíduo próximo dele. Por isso, o distanciamento de 2 milímetros. Essas gotículas, elas atingem a boca, o nariz, até que ele adentre aos pulmões das pessoas, que é o lugar perfeito para ele se proliferar. Então, como nós temos visto, a causa do principal que leva a óbito são pneumonias, né? Um nível muito forte de pneumonia, onde as pessoas, inclusive, têm dificuldades para respirar. Então, essa é uma propagação que a gente falou, é uma contaminação de forma direta, e também existe as formas indiretas da propagação, que é por superfícies, superfícies e objetos contaminados. Então, é possível que uma pessoa, ela contraia o Covid tocando em uma superfície ou um objeto que seja infectado. E aí, sim, ela vai levar para olhos, nariz, boca, e aí o vírus ele acaba se hospedando nessa outra pessoa. Como dissemos, o melhor que temos a fazer é evitar por isso, distanciamento social, evitar estar próximo das pessoas, evitar aperto de mão, evitar beijos, evitar abraços. Eu sei que para nós brasileiros isso está sendo um desafio bastante grande, né? Porque temos um calor humano muito grande aí, mas é importantíssimo para que a gente agora consiga controlar a disseminação do vírus. Aqui é só ilustrando um pouquinho sobre como que é a transmissão do vírus. Então, a probabilidade de transmissão ela é muito alta quando se tem um contato próximo das pessoas, né? Porque você está falando o tempo todo, está ali próximo, então a pessoa está aspirando aquele ar. Então, isso faz com que, quanto mais perto um do outro esteja, maior a probabilidade de transmissão do vírus. E quanto mais disperso um vai estando do outro, essas gotículas que a gente gera quando a gente fala, enfim, elas vão perdendo velocidade. Eles falam distanciamento de 2 metros, é um distanciamento que eles julgam que é um distanciamento que é seguro, né? Nesse distanciamento, as gotículas elas perdem força, não atingindo uma pessoa que está próxima. Por isso do isolamento, por isso que pedem para que a gente não evite espaços aglomerados, por isso que pedem que a gente tenha um distanciamento de no mínimo 2 metros entre um indivíduo e outro. Bom, fômite, tá? O que é um fômite? É um objeto inanimado de qualquer natureza. Então, pode ser um lençol, pode ser uma cama, pode ser um objeto qualquer, pode ser fumaças de hospitais, lixo. Então, é um objeto onde o vírus ele pode se hospedar e depois contaminar outras pessoas. Então, por isso que é bastante importante as boas práticas de higiene,
para que a gente possa eliminar os vírus de qualquer superfície ou de qualquer fonte que seja um fomite e que a gente consiga diminuir a propagação dessa pandemia. Falando agora das boas práticas de prevenção do Covid, vamos falar agora, entrar um pouquinho nas indústrias de alimentos, vamos entrar agora um pouquinho nas redes de restaurantes, todo lugar que possa, de alguma forma, contribuir para a manipulação e para a produção dos alimentos. Antes de darmos continuidade, eu queria só perguntar para vocês, né? Aqui, presente, as 123 pessoas aqui nesse momento presente, a sua empresa possui algum plano de mitigação de risco para o Covid-19? Então, desde que isso tudo se alastrou, a sua empresa, ela criou um plano para mitigar esses riscos do Covid-19? Queria que vocês, por favor, respondessem sim, não, não sei. Dá uns minutinhos para vocês poderem responder. Olha, muitas empresas aí já. Maravilha. Muito bom. A gente está vendo aí que o número crescente de sim está dominando os números. Isso é muito importante, porque as pessoas, diante de uma crise, o melhor que a gente tem que fazer nesse momento realmente é parar, analisar, ver o que a gente pode estar fazendo para mitigar, para minimizar os riscos dessa crise, né? Que quer ser, que de alguma forma isso gera uma crise para toda a organização. A maioria aí, 75 pessoas responderam que sim, 5 que não, e 5 que não sei. Muito bom. Outra perguntinha. O quanto é importante vocês acham revisar o seu sistema de gerenciamento de segurança dos alimentos durante essa crise do Covid-19? Vocês julgam que é muito importante? Talvez importante. Não é importante? Ou não tenho certeza? Alguns minutinhos aí para vocês. Uau! Praticamente todos aí que responderam, que estão respondendo, praticamente, maioria, estão dizendo que sim, é importante revisar o sistema de gerenciamento e segurança dos alimentos. Maravilha, muito bom. Vamos falar, então, alguns controles ou algumas atividades que a gente precisa fazer para minimizar ou para mitigar. Primeiro, higiene da equipe. Nós dissemos que o principal transmissor do vírus são os próprios seres humanos. Nós falamos como que é o contágio de um ser humano para outro. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é saber que a nossa equipe está bem, controlar os seus sintomas, fazer um treinamento que seja eficaz para que eles entendam qual é a importância deles como indivíduo para controlar essa disseminação do vírus e os equipamentos de proteção individual, que nós vamos falar aqui também. Falando de treinar funcionários para reconhecer os sintomas do Covid. Então, se nós queremos falar para eles que eles são os principais agentes que podem disseminar o vírus, a gente precisa passar para esses funcionários como eles podem identificar se eles estão infectados pelo vírus. Então, é muito importante que ele saiba que se tiver dor de cabeça, febre, fadiga, tosse seca, dificuldade em respirar,
ou algum mal-estar que ele pode ter contraído o vírus. Mas, poxa, toda vez, né, agora nós estamos aí entrando num período de outono, onde a gente sabe que as gripes elas estão em mais evidência, né? O clima é susceptível para isso. Pode ser que ele esteja com o coronavírus, pode ser que não. Mas é muito importante que qualquer um desses sintomas a empresa seja comunicada para que essa pessoa seja direcionada ou então seja, de alguma forma, tratada ou que ela não esteja diretamente ligada na área produtiva. Estabelecer os procedimentos que eles precisam, que têm que ser seguidos. Então, é importante também a empresa saber, ok, se eu tenho um indivíduo na minha empresa que ele está infectado, o que eu devo fazer? Então, talvez, primeira coisa, se existe uma possibilidade da pessoa estar infectada, pelo controle dessa pandemia, o que essa pessoa deveria estar é em casa, isolada, se é ou se não é, porque o que acontece hoje no sistema de saúde, nós não temos testes para fazer em todo mundo, né? Então, muitas vezes, quando se procura um sistema de saúde, o que eles falam é: fica quietinho, fique isolado, fique em quarentena. Então, se você tiver, você não transmite para outros, mas se você não tiver, para que você se recupere de alguma forma. Então, é importante que as empresas já tenham pensado num procedimento a ser seguido em caso de algum funcionário vir a dizer que está com esses sintomas. Estabelecer medidas para restringir os acessos às instalações. É sempre bastante importante cada segmento procurar a Anvisa ou Ministério da Agricultura o que eles falam sobre esses acessos, a restrição a esses acessos. Mas hoje o que a gente sabe no dia de hoje, o que se tem publicado é que qualquer indivíduo com qualquer tipo de sintomas, como nós acabamos de falar, que ele fique em sua casa em isolamento. E impedir que essa pessoa tenha contato físico com demais pessoas, tanto da empresa como demais pessoas fornecedores, pessoas de fora da empresa, e principalmente agora com essa onda de delivery que está aumentando bastante, né, porque é o único modo que as pessoas podem se alimentar fora de casa é com delivery. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa pessoa contaminada, ela pode contaminar superfícies, ela pode contaminar a outros, e aí todo o cuidado com logísticas de delivery, caixas onde se entrega alimentos, que tudo isso também tenha sido estudado durante a sua análise de risco. Muitos desse gerenciamento de crise que precisa ser pensado na redução do número de funcionários. Então, precisa ser pensado por dois motivos. Um, pelo distanciamento, e outro, se começar a faltar muito funcionário pelo sintoma do Covid. Isso é muito importante que se tenha no plano de gerenciamento de crise, porque, por mais que é interessante afastar as pessoas, que é importante essa parte, por mais que tenha que ter um distanciamento social para evitar a contaminação de um indivíduo para o outro, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de fazer os controles de processo, os controles de limpeza e de higiene que a operação precisa. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa realocação, tirar essas pessoas de cena, para que a gente não tenha um outro problema de não cumprir com os requisitos de boas práticas de fabricação, com os requisitos de processo, para garantir que o seu produto atenda a qualidade e os padrões de inocuidade. Como podemos fazer um monitoramento da equipe?
precisamos ter alguns controles de temperatura dos funcionários. Então, à medida que as pessoas adentrem, à medida que as pessoas entram na empresa, é interessante que se tenha, durante esse período de disseminação do vírus, uma forma de medir temperatura, já que um dos indícios comum do infectado é febre. Então, eu acho um dos motivos, uma das coisas simples que a empresa pode ter, é diariamente medir a temperatura daquelas pessoas que estão vindo trabalhar. Lógico, tudo isso a gente precisa ter documentado de uma forma que seja claro, para mostrar que você está tendo um controle e um monitoramento dessa situação. Higiene da equipe. Se você tem que reduzir o número de funcionários, verifique se os procedimentos estão sendo atendidos, verifique se os funcionários têm contato com ambientes externos ou com clientes que não entrem em contato com os funcionários do processo. É tentar criar uma barreira daqueles funcionários que estão dentro do processo e daqueles funcionários que, de alguma forma, contribuem para o andamento da operação, mas não estão dentro do processo. Fazer essa separação é bastante importante neste momento, porque essas pessoas que estão fora, circulando, que elas precisam estar fazendo serviços mais externos, elas estão um pouco mais propensas à contaminação do vírus. Higiene do pessoal. Aqui, igual que para conseguirmos atender as boas práticas de fabricação, a lavagem de mãos ela é essencial para que a gente tenha o controle da disseminação do vírus. Então, as empresas elas precisam ter certeza de que ela tem estações suficientes de lavagem de mãos e não é só lavar as mãos, é fazer o procedimento correto para essa limpeza de mãos. Então, com água, sabão, preferencialmente papel, evitar tudo que gera aerosol, então secadores de mãos, eles podem gerar aerosóis, então nessa fase é importante tentar, na medida do possível, evitar. A duração da lavagem das mãos, ela deve durar 20 segundos para que ela seja eficiente. E não esquecendo de fazer o procedimento de uma forma que consiga fazer a higienização das mãos, desde o punho, no meio dos dedos, na ponta dos dedos. E o álcool gel? O álcool gel, ele é um desinfetante para as mãos. Ele não deve substituir a lavagem das mãos, tá? Ele funciona, ele é bastante eficaz, mas, quando possível, opte por lavagem de mãos. Então, a maioria de nós estamos aí em home office nesse período. É muito mais, não digo eficaz, porque o álcool gel é igualmente eficaz, mas é muito mais cômodo lavarmos as nossas mãos, porque, pela facilidade, né? Até porque o álcool gel, nós sabemos que ele tem faltado para compra. Então, a gente pode simplesmente substituir por um simples hábito de lavar corretamente as mãos. Então, o álcool gel 70, no Brasil, recomenda-se, a Anvisa, ela até tem uma nota técnica da Anvisa, que ela fala que 70% é a diluição do álcool para ela ser eficaz para o controle do vírus. Então, ele é recomendado tanto por autoridades nacionais, aqui no Brasil 70%, como internacionais, apenas para vocês saberem. O FDA ele fala de 60% a 80% como sendo um percentual eficaz para a eliminação do vírus. Essa concentração, vamos falar de Anvisa porque estamos no Brasil, essa concentração de 70%, ela tem um efeito contra vírus e bactérias. Ela desnatura as proteínas do organismo quando ela está nessa concentração, parte dela estando em água,
pois ela facilita a entrada do álcool dentro do micro-organismo, e por ela ter uma parte em álcool, a volatilização do álcool na superfície, ela acaba sendo mais lenta. Então, o álcool ele acaba permanecendo mais tempo na superfície. Então, todo esse estudo foi feito, né? O FDA preconiza de 60% a 80%, Brasil, nós usamos o álcool a 70%. Tem aqui algumas referências, né, de como e quando se pode preparar o álcool gel, né? Não podemos sair aí fazendo o álcool gel de uma maneira descabida, existem regras para isso, tem algumas referências aí. E na falta do álcool gel, não se deve utilizar para a sanitização das mãos outros tipos de sanitizantes, como quaternário, ácido peracético, porque ele pode causar outros prejuízos, como irritação das mãos. Então, às vezes, a gente tenta resolver um problema causando um outro ainda maior. Falando sobre a proteção da equipe, as estações de limpeza de mãos é muito importante, porque às vezes elas existem, elas estão em números suficientes, mas elas não estão abastecidas corretamente. Então, é importante que elas estejam devidamente abastecidas. Os funcionários eles devem ter as suas roupas de trabalho adequadas para proteção. Quando a gente fala adequada para proteção, nós não temos que mudar nada nesse momento com relação a quais EPIs utilizar. Então, os funcionários eles precisam, diante do risco que cada empresa fez e sinalizou que o funcionário precisa usar um EPI ou outro, isso não muda. Tá? O risco da gente realmente ter uma proteção do indivíduo para o alimento, ele não vai mudar. O que nós estamos falando aqui nesse webinar é que nós vamos intensificar algumas coisas. Mas não é necessário, por exemplo, adicionar nesse momento luvas em pessoas que, naquela etapa do processo, viu-se que não é necessário luva. Né? Ou então máscaras, se naquela etapa do processo não é necessário máscara. Mas, se for feito o uso desses EPIs, é muito importante que seja feita da forma bastante correta. A Anvisa até soltou no dia 21 de março uma nota técnica, que é a nota técnica número 15, ela falando um pouquinho sobre a questão de uso de máscaras e luvas. Então, o que ela fala do uso de luvas? Que ele não é obrigatório. A luva, ela não substitui a lavagem de mãos. E como eu sempre falo, né, a luva ainda ela dá uma sensação de mãos limpas. Então, a pessoa acaba diminuindo a frequência de higienização de mãos. Então, o mais importante aqui é a frequência da higienização de mãos para proteção tanto contra a transmissão do coronavírus quanto a proteção do produto que se está manipulando. E falando de máscaras, se optar-se nesse momento pela empresa por usar as máscaras, existem aí dois tipos de máscara. Uma que a gente fala que é o respirador N95. Essa máscara, ela serve para quê? É para proteção do indivíduo. Então, um indivíduo que ele não quer ser contaminado, ele usa essa máscara de N95. Então, ela faz com que as gotículas ou o vírus que pode estar no ar não contamine o indivíduo que está com a máscara. Isso normalmente é usado em centros cirúrgicos, né, mais voltado para a área da saúde. E a máscara cirúrgica, ela é uma máscara mais voltada, tem uma proteção menor, ela é voltada para a proteção do indivíduo, para que ele não possa, com as gotículas, quando ele fala, quando ele tosse, quando ele espirra, para que ele não possa contaminar a outros. Então, veja bem que ela protege a pessoa para que ela não seja contaminada, e a máscara cirúrgica, ela protege para que a pessoa contaminada não contamine outros. Então, é bastante importante que, caso for optar-se pelo uso da máscara, que ela deve ser descartada toda vez que ela estiver úmida,
ela é necessário que se lave as mãos antes e antes de colocar as máscaras e depois de retirar a máscara. Não tocar a parte da frente da máscara, porque é a área que está com mais contaminada, para que não contamine as mãos. E sempre tirá-las pela parte posterior, onde tem a fita elástica, para que seja descartada. Esses são alguns cuidados, caso se utilize máscara. Ainda a Anvisa, nessa nota técnica número 15, ela fala que as recomendações do Ministério da Saúde de que esse tipo de proteção, que seja máscara, não deve ser usada por pessoas saudáveis. Até para quê? Para que a máscara não falte quando realmente for necessário. Ok? Então, não precisa sair comprando máscara, sair comprando luva. Se na análise de perigo da sua empresa, isso não era necessário antes. Bom, é importante saber o porquê das máscaras e para a gente saber o propósito das coisas. Né? Eu sempre falo que a gente tem que entender o porquê das coisas para a gente realmente praticar devidamente. Então, essa mãe colocou uma máscara, achando que está protegendo o seu filho, né, o seu filho no colo, e ele está tocando bem na parte que se contamina mais da máscara. Como uma pequena criança, como toda criança, possivelmente essa mãozinha dele vai ser levada aí à boca, logo após, e aí que está o maior problema. Então, é importante entender o porquê que nós temos algumas ações e saber o porquê que nós estamos fazendo. Então, essa máscara aí é um super exemplo de FONIT que nós falamos. Falando um pouquinho de fornecedores, de visitas e de clientes. Então, precisamos aí implementar instruções claras e documentadas para evitar o contato dos funcionários com pessoas de fora, como nós havíamos dito anteriormente. Bastante importante implementar um plano de gerenciamento de crise. Então, é bastante importante que você saiba o que fazer em caso do seu fornecedor. Às vezes eu tenho um fornecedor que ele não está trabalhando por conta disso. Eu tenho um fornecedor, um segundo fornecedor que eu posso utilizar durante esse período. Então, tudo isso, quais são os cuidados que eu tenho que ter para um outro fornecedor que a princípio não me fornecia. Então, todos esses cuidados, é importante que se tenha um comitê, que se pense nessas possibilidades durante essa crise aí que nós estamos enfrentando. Implementar procedimentos para atender as pessoas doentes que entram em suas instalações. Uma das coisas é importante, se alguém precisa entrar dentro das instalações, é importante que se tenha um questionáriozinho, perguntando se a pessoa teve algum desconforto nas últimas horas, se a pessoa teve alguma falta de ar, se a pessoa teve febre nas últimas, 24 horas. Então, assegurar de que você não está trazendo pessoas infectadas para dentro da sua instalação. Implementar um sistema para monitorar tanto os processos de entrada e de saída. Então, nesse momento, ter bastante intensificado, inclusive, os procedimentos de limpeza dos agentes, tanto das entradas como de saída das matérias-primas ou dos materiais que são recebidos. Aqui a gente fala muito, nós temos visto bastante na parte de delivery, alguns cuidados aí que se está tendo de limpezas dos baús onde se entregam essas caixas, na hora de pagamento, né, o rapaz que vem entregar, ele faça um papel filme ali na maquininha. Por quê? Evitando que uma superfície contaminada possa levar a contaminar outras pessoas. E, lógico, usar recipientes sempre fechados, tanto no recebimento como no envio de produtos de uma forma geral. O distanciamento. Então, nós falamos bastante que uma das coisas é as boas práticas de higiene para que a gente consiga controlar essa disseminação do vírus. E aqui reforço que a outra ação extremamente importante para o controle é o distanciamento das pessoas. O CDC
que a gente falou que é o controle de prevenção de doenças, ele recomenda, né, que o distanciamento seja de aproximadamente 2 metros, e nós vimos o porquê desses 2 metros no início desse webinar. E é preciso fazer uma avaliação da sua linha de produção no seu restaurante, enfim, para ver como que pode ser feito da melhor forma para alocar essas pessoas, quando possível, obviamente, que elas estejam nesse distanciamento. Ou, quando não é possível, que algumas outras ações elas sejam implementadas somando nesse controle. O risco de um funcionário transmitir o Covid-19, ele vai depender da distância que ele está entre os outros funcionários, da duração que ele está exposto a esse ambiente e da eficácia das práticas de higiene e saneamento dos funcionários. Então, é bastante importante ter em consideração esses 3 itens. Quando não tem como esses funcionários pela linha de produção de vocês não tiver como ter um distanciamento social, um distanciamento de 2 metros entre um e outro, deve pelo menos ser mantidas algumas práticas que sejam eficazes para reduzir a chance de disseminação do vírus. Então, é importante que se olhe se é possível reorganizar as pessoas do turno, de uma linha, para evitar um pouco a aglomeração, ou se não se pode evitar aglomeração, uma boa prática é que as pessoas não se falem durante o processo de trabalho, para que não tenha o risco de uma contaminar a outra. E algumas ações que vejam que a questão de não falar na linha é uma ação que já está prevista nas boas práticas, né? É tanto para a segurança do produto, como também para a segurança, nesse caso do Covid, a segurança de um indivíduo para o outro, que o vírus não se espalhe. Falando agora um pouco sobre as instalações, como podemos fazer para impedir a propagação do vírus. Superfícies, cuidar de todas as superfícies, instalações e equipamento para que elas estejam devidamente higienizadas e sanitizadas. Quando nós falamos de food safety, nós falamos muito sobre todas as superfícies, mas o foco maior é para a superfície que elas estão em contato direto com o alimento, certo? Evitando uma contaminação do alimento. Aqui, nós estamos falando também, e esse eu acho que é o principal que as empresas precisam fazer uma análise, se aquelas áreas onde tem contaminação indireta por fome, se elas estão sendo avaliadas durante o seu processo. Então, a limpeza e a sanitização, é importante fazer uma vulnerabilidade de todas as superfícies com potencial contato com as pessoas e um plano para limpeza e sanitização que possa cobrir de uma forma adequada todos esses pontos. Muito importante aqui, superfícies onde as pessoas, que são indiretas, onde as pessoas vão tocar e outras também irão tocar. É isso que nós estamos dizendo neste momento. Igualmente é importante para a segurança do alimento que seja feita a vulnerabilidade e um procedimento de limpeza para superfícies que estão em contato direto com o alimento, mas aqui eu acho que o principal desafio e a principal nova atitude é ter certeza daqueles que podem ser possíveis comites para a gente, para que a gente possa realmente estar cuidando, analisando e tendo certeza de que está sendo limpo adequadamente. Implementar um plano para higienizar telefones, celulares, rádios, outros equipamentos que assim são utilizados pela empresa de vocês. E sempre, toda ação, eu preciso monitorar, eu preciso verificar para ter certeza se ela está sendo feita adequadamente e também para ver se ela está sendo eficiente. Uma análise de vulnerabilidade. Então, igual se faz, né, uma análise de vulnerabilidade para perigos físicos numa empresa, que se vê todos os itens onde tem metal, onde todos os pontos onde tem vidros e tal. O ideal é que se faça essa análise de vulnerabilidade em superfícies
que os trabalhadores têm contato. Então, acredito que muitas dessas superfícies já estão contempladas nos procedimentos operacionais padronizados, pensando na proteção do produto, mas agora é hora de revisar e intensificar para ter certeza que estamos, dentro dessa análise de vulnerabilidade, contemplando interruptores, maçanetas, mesas, utensílios, né, tudo que funcionários estão tocando, que dessa forma ele pode contaminar a outros. Então, sempre, todo programa a gente tem que avaliar a eficácia e intensificar, talvez já existia, mas talvez intensificar um pouco a periodicidade dessas limpezas. E produto, né? Quando eu fiz os meus procedimentos operacionais padrões, eu não pensei no Covid, eu não pensei na possibilidade, porque eu nem sabia que existia um vírus dessa forma. Então, o mais importante é que vocês saibam, contate os fornecedores de vocês para saber se os produtos que vocês utilizam hoje, se eles são produtos eficazes contra vírus dessa natureza. Aqui nós temos um link, um site do EPA, que é Environment Protection Agency, onde eles falam quais são os desinfetantes, quais são os desinfetantes, os sanitizantes que são apropriados para o combate do Covid-19. Tá? Então, para que vocês possam fazer, vocês têm duas fontes, ou vocês podem olhar tanto no site do EPA, como também vocês podem buscar essa informação com os fornecedores de vocês. Uma pergunta que pode ser feita e que não é difícil, que seja pensado em algumas indústrias que produzem alimentos. Então, se eu tenho um caso de um trabalhador positivo para a Covid-19, eu preciso fazer um recall do meu produto? A resposta é não, não é necessário. Por quê? Porque até o momento não foi demonstrado que o Covid seja demonstrado através dos alimentos. Lembrando que a transmissibilidade desse vírus é por vias, principalmente por vias aéreas e não gastrodigestivas. E é bastante importante seguir as orientações das autoridades locais em relação aos pacientes e às pessoas expostas ao contágio. Então, aplicar um processo extraordinário de limpeza e higienização com foco nas superfícies de contato com pessoas. Então, caso tenha um funcionário que ele contraiu o Covid e que foi detectado na sua estação de trabalho, é muito importante que seja intensificado alguns procedimentos de limpeza e sanitização. Bom, gerenciando toda essa crise aí, o que eu posso comentar, já estamos no final do nosso webinar, estar preparado é a chave. Curta, mas ao mesmo tempo complexa, né? Porque eu acredito que nunca, quando nós estávamos um ao outro falando feliz 2020, né, que seja um ano repleto de tudo de maravilhoso, nunca ninguém pensou que pudéssemos viver uma pandemia dessa magnitude. Porque apesar de termos tido outras, eu acho que essa foi a que atingiu e afetou de uma forma maior, né, nessas últimas décadas. Então, estar preparado é complicado, mas eu acho que com tudo que vimos nesse webinar sobre higiene, sobre distanciamento, sobre sanitização de superfícies, eu acho que sobre uso ou não de EPI, eu acho que tudo isso são informações extremamente relevantes para colocar em prática na sua cadeia de produção ou toda a cadeia de suprimentos, para que a gente realmente consiga, da melhor forma, passar por isso e que a gente depois tire aprendizado para isso. Bastante importante um plano de comunicação. Toda vez é importante, quando a gente se comunica, e nós tivemos um cuidado bastante grande
e se basear em evidências científicas, em procedimentos que sejam oficiais, porque existem muitas informações que a gente vê que são de oportunismo, onde as pessoas acabam gerando vários fake news. Então, quando se for fazer algum tipo de procedimento ou implementar algo novo, sempre pensar se a fonte é segura. Ter uma lista de tudo que se foi feito, é importante que vocês documentem tudo que foi feito diante dessa crise, mostra tudo que foi realizado, e para mostrar que você realmente se importou e que você controlou e que você teve essa preocupação, apesar de não ter o risco de contaminar alimentos, mas teve essa preocupação de minimizar a disseminação desse vírus. E eu acho que uma coisa extremamente importante, nós temos que ser muito empáticos nesse momento, que não está fácil para ninguém, né? Muitos estão com medo do vírus, muitos estão com medo da situação. Então, ser empático com medo da sua equipe e de um público em geral é uma coisa bastante importante, se colocar no lugar do outro e manter a calma, porque uma das certezas que a gente tem nessa vida é que coisas boas e coisas ruins tudo passa, né? Isso vai passar. A gente sabe que isso vai ter um fim. Aonde tudo isso começou e aonde teve maior casos, que é na China, eles já estão controlados, eles já estão voltando à sua normalidade. Então, eu acho que é muito importante que a gente realmente tenha calma nessa hora, cada um possa fazer a sua parte da melhor forma possível, colocar no lugar do outro e ter certeza de que isso vai passar. Agora, a nossa última perguntinha aqui. Lógico, o INSS, como um organismo certificador, nós temos uma curiosidade para vocês presentes aqui. Em relação às auditorias de segurança dos alimentos, muitos de vocês aí passam por auditorias de fornecedores, algumas auditorias aí de terceira parte. Eu gostaria de saber, auditorias de certificação, auditoria de fornecedores, eu queria saber de vocês. O que vocês estão fazendo diante essa crise do Covid com relação a essas auditorias? Vocês mantiveram as auditorias de terceiros, conforme programado? Cancelaram essas auditorias de terceiros? Adiaram as auditorias? Ou não se aplica à organização de vocês? Alguns não se aplicam. A maioria estão adiando. Alguns tiveram, depende muito, né, da norma que cada um tem implementado. Algumas normas flexibilizaram, outras não, então depende um pouco dessa informação. Mas a gente está vendo aqui que disparadamente as empresas estão adiando essas auditorias durante o Covid-19. Então, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Ainda estamos tendo algumas respostas, mas aí a maioria adiando as auditorias. Nós estamos sentindo esses impactos aí. Bom, queria agradecer a todos. Espero ter contribuído com algumas dicas de como proceder algumas dicas práticas de como proceder durante essa pandemia. A INSS, com a missão de proteger o mundo todo, a gente se sentiu bastante responsável em passar essas informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos abrir agora para alguns questionamentos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem depois, podem mandar para este e-mail que está na tela, inocuidade@nsf.org, e com certeza iremos respondê-las. Ok? Obrigada a todos. Priscila? Muito obrigada, Fabi, pela excelente apresentação. E agora, como você informou, a gente vai passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente recebeu aqui algumas perguntas muito boas de nossos participantes. Eu vou compartilhar com você, mas eu também informo que nós recebemos muitas perguntas e as que não tiverem oportunidade de serem respondidas aqui serão enviadas por e-mail, tá? Então, a primeira.
sabemos que em São Paulo é proibido o uso de máscaras na manipulação. Porém, nesse período da Covid-19, os restaurantes poderão utilizar? Bom, vamos lá. Como eu bem comentei, as máscaras, elas são para proteção da pessoa que está doente. Então, se você acha que uma pessoa está doente da sua equipe, o melhor que tem a fazer é tirar essa pessoa da área produtiva, tá? Para que ela não contamine outras pessoas. Ela não tem o risco de contaminar o alimento, porque nós já falamos diversas vezes. É para que ela não tenha o risco dela contaminar outras pessoas. Então, a Anvisa, ela fala na nota técnica número 15, do dia 21 de março, exatamente isso, que não é necessário o uso, até porque está em falta e a gente tem que deixar para aqueles que realmente precisam das máscaras. Isso aí, muito obrigada pela resposta. E eu tenho mais uma aqui. Quem é a pessoa mais recomendada para ser responsável por tratar das ações do assunto Covid-19 em minha empresa? Bom, não existe uma pessoa, né? Quando a gente fala de crise, assim como as empresas que, por exemplo, já são certificadas de SSI, elas precisam ter um gerenciamento de crise. E esse gerenciamento ele tem que ser feito não só por uma pessoa, tem que ser feito por várias pessoas. Então, é recomendável implementar qualquer ação que tenha impacto no processo e que possa designar alguma responsabilidade para alguns membros da equipe para fazer a gestão dessa crise. Então, não existe, a resposta não se pode deixar essa responsabilidade, essa obrigação apenas a um membro da equipe, e sim desenvolver um plano, um projeto com uma equipe multidisciplinar e ter certeza de que se tem os recursos necessários e o apoio necessário para implementar algumas ações. Ok. E a próxima aqui é sobre limpeza de ambientes. A pergunta é, para a limpeza de ambientes, pulverizar a fábrica e veículos de transporte com hipoclorito de sódio, cloro, é eficiente? Bom, nós vimos que o vírus, vamos pensar, né, para a tratativa do Covid, não vamos falar aqui de food safety, vamos falar da tratativa do Covid. Nós vimos que o vírus, ele fica no ar por 3 horas. Fazer uma aspersão por hipoclorito, ele pode ser eficaz? Se o vírus está no ar, a concentração de hipoclorito está na concentração recomendada, aquele vírus que está no ar, sim, ele pode ser combatido. Mas é bastante importante a gente ter certeza de que a concentração de hipoclorito está de acordo com que o EPA, né, que a gente sabe que o Ministério da Saúde também está direcionando para esse site do EPA para que se veja todas as concentrações adequadas. E quando se faz uma termonebulização ou um aerosol, ter certeza de que aquelas áreas onde as pessoas, que possa ser um fômite, onde as pessoas possam estar colocando a mão e o outro indivíduo também, que seja coberto por essa aspersão. Tá? É uma medida? Pode ser uma medida? Sim, ela deveria ser uma medida. Todas as medidas que a gente faz, a gente precisa estar muito bem embasado, por isso que eu reforço aqui, verificar a concentração e ter certeza que esse hipoclorito, a 10%, não sei quanto, que ele conseguiu ter contato com toda aquela superfície onde o outro pode se contaminar. Ok. A próxima. Se identificado caso confirmado de Covid-19 na indústria, qual a melhor medida? Deve-se isolar as pessoas que tiveram contato também? É obrigatória a parada do processo? Esse tema também, né, foi falado aqui, e uma das coisas que nós dissemos é estar atento o que a recomendação do Ministério ou Anvisa ou o MAPA preconiza. Então, mas hoje não se fala de ter que realmente parar processo.
o que se fala é intensificar a limpeza aonde aquele indivíduo trabalhava, né? E o ideal é ter o distanciamento para que um não contraia o vírus do outro, separar essa pessoa da linha de produção, para que ela também possa fazer o seu isolamento, para que ela não contamine outras pessoas, e seguir as recomendações do seu agente regulamentador, ou do Ministério da Saúde, ou a Anvisa, ou ao Ministério da Agricultura. Mas hoje se fala que não precisa fazer recall, não precisa parar, o que precisa fazer é intensificar os processos de limpeza. Ok. Aqui também nós recebemos uma pergunta dizendo assim: algumas empresas de alimentos não estão disponibilizando álcool gel nesse momento. Tenho percebido. Quando questionei, me disseram que não é obrigatório. Isso é real ou a legislação pede álcool gel em todas as empresas de alimentos? Não, isso é real. A Anvisa mesmo fala que, e nós falamos aqui, que o álcool gel ele pode ser usado em substituição à lavagem de mãos quando não é possível lavagem de mãos. Mas que o que é obrigatório que as indústrias forneçam são estações equipadas com água e sabão e que essa limpeza de mãos seja feita da forma correta. Essa é a melhor forma, não é que o álcool gel é o único que combate, que destrói esses vírus. Tá? A água e sabão, ele é igualmente eficaz para eliminar o vírus. Ok. Agora aqui a gente tem uma pergunta focada em restaurantes. Então, como evitar riscos no momento de comer um delivery, por exemplo? Idosos podem consumir alimentos de delivery? Sim, pode. Como nós dissemos, o Covid não é transmitido por alimentos. Uma das iniciativas que é muito importante que cada um tome quando recebe um delivery é ter certeza que a hora que você tocou naquela caixa, você entra em casa, você sanitiza antes de servir ou tira daquele lugar, lave as mãos, né, para que ou a embalagem ou a mão, ela não seja um agente transmissor do vírus. Então, passa álcool gel lá no seu cartãozinho de crédito antes de guardar, lave as mãos, mas se alimentar de um alimento que, sei lá, que possa ter sido contaminado pelo Covid, isso não vai contaminar o outro indivíduo, porque a contaminação é por vias aéreas respiratórias e não pelo sistema gastrointestinal, digestivo gastrointestinal. Perfeito. E aqui, como devemos proceder com a homologação de fornecedores em meio dessa pandemia? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que uma boa prática que pode ser adotado é mostrar esses fornecedores que já são homologados por vocês, que vocês nesse momento peçam algumas evidências do que eles estão fazendo para minimizar essa propagação do vírus. Eu acho que isso é um ponto super importante que pode ser feito. Outra recomendação bastante grande, e nós temos praticado no INSS, pode ser feita auditorias remotas com esses fornecedores. Então, tem vários links que podem ser mandados, onde o fornecedor ele pode estar lá com o device dele, com o celular, com o tablet, fazendo uma visita à fábrica e você do outro lado da tela monitorando e vendo o que está se passando. Tá? Então, existem essas possibilidades. Primeiro, saber, enviar um questionário para ver o que eles estão fazendo para mitigar, para fazer a mitigação do risco, ou então adotar auditorias remotas para esses fornecedores. Ok. Fabi, na sua fala você falou bastante sobre empatia, né, e entender esse momento difícil em que todo mundo está passando, inclusive os seus funcionários. E aqui a gente tem uma pergunta. Quais seriam as recomendações-chave para apoiar os colaboradores que muitas vezes deixam as suas casas para trabalhar nas empresas que continuam seu processo de alimentos? Eu acho que a primeira chave é mostrar para eles o quão heróis eles estão sendo. Então, valorizar o quanto está sendo importante
essa atitude deles e quanto está sendo nobre essa atitude deles, de deixarem as suas casas seguras para ir até o trabalho, para que não falte alimento para nós. Então, acho que a primeira coisa é valorizá-los devidamente para que eles realmente possam sentir o quanto importante eles estão sendo neste processo, né? Então, de alguma forma, mandando mensagem, ou superior direto, ou que a empresa faça algum tipo de comunicação, valorizando e mostrando o quanto que está sendo apreciado essa atitude tão nobre de cada um deles. Perfeito. Agora aqui, queria saber se a pessoa que está medindo a temperatura dos funcionários precisa usar máscara. Novamente, a máscara, vamos falar de máscara cirúrgica, ela deve ser usada para a pessoa que está infectada, para que ela não transmita vírus para outras pessoas. Eu acho, o que eu faria nesse momento, não colocaria máscara em quem não precisa de máscara. Eu acho que um procedimento muito bom para ser adotado enquanto está medindo temperatura, eu sei que precisa estar numa proximidade menor do que 2 metros, mas é um procedimento de que as pessoas não conversem naquele momento. Simplesmente a pessoa fique em pé na frente da pessoa que está tomando a temperatura, que seja tomada essa temperatura e que não se converse, né? O principal problema aqui é não ter o contágio de um para o outro. E essa pessoa ela tem que ter alguns cuidados de lavar as mãos para que ela, após feito todo esse procedimento, ela precisa lavar as mãos antes de colocar mão em boca e nariz e tudo mais. O que é importante saber? Que a pessoa se por exemplo, se eu toquei numa superfície que ela está contaminada, o meu contágio vai ser na hora que eu coloco a minha mão na minha boca, no meu nariz, nos meus olhos. Se eu não tenho essa ação, eu posso lavar as mãos antes, eu vou eliminar o vírus da minha mão e eu não vou transmitir o vírus para mim. Então, se não é essa forma de contágio, a outra forma de contágio, como nós vimos, é por gotículas, né, que saem da nossa boca. Então, o melhor que se pode fazer durante a medição de temperatura é que as pessoas não conversem uma com as outras. Ótimo, Fabi. Então, vamos deixar as máscaras, deixa eu só falar, vamos deixar as máscaras para os profissionais de saúde que estão num risco muito maior e que as máscaras e álcool géis aí estão faltando no mercado. Então, vamos deixar para quem realmente precisa. Essa é a recomendação da Anvisa. É isso mesmo, a gente vê muita dúvida nesse sentido, principalmente falando de álcool gel e das máscaras, então eu acho que a gente conseguiu dar uma boa explanação de quando deve ser usado e quando não, né? Então, a última pergunta não é necessário o recall, mesmo para quem produz embalagens plásticas para alimentos? Não. Importante, super importante, como nós dissemos, hoje não tem nada dizendo que a pessoa, vamos pensar na pior situação. O Covid-19, ele fica, acho que são quantas horas em embalagens plásticas? Embalagens plásticas acho que são, sei lá, vamos pensar que são 2 dias. Não é tudo isso, mas vamos pensar que são 2 dias. Se por um acaso, né, lembra que ele precisa de um hospedeiro para ele se reproduzir. Se por um acaso essa embalagem ela entrar em contato com o alimento e a pessoa consumir o alimento, não existe nada cientificamente comprovado que a pessoa contraia o vírus comendo qualquer tipo de alimento. Tá? Então, essa é a recomendação, não existe nenhum estudo hoje. Mas, como eu disse, é bastante importante que vocês estejam ligados aos organismos de vocês, ou que seja a Anvisa, ou que seja o Ministério da Agricultura. Por quê? Porque as informações, elas mudam diariamente. Tá? Então, pode ser que tenha um estudo que seja comprovado que isso sim pode se transmitir. Mas hoje, com a informação que temos hoje, no dia desse webinar, dia 1º de abril, não se transmite por alimento esse vírus. Bom, então nós chegamos ao final do nosso webinar.
eu quero agradecer a você, Fabi, pelo tempo e o espaço e por compartilhar sua experiência nesse importante tópico, né, com todos os nossos clientes e amigos da INSS na América Latina. E, em nome da INSS Internacional, eu gostaria de agradecer a sua audiência e a excelente resposta que nós tivemos neste webinar. E aproveito para convidar você a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. Então, lembre-se que a sessão completa de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube, para que você possa revisá-la e compartilhar quantas vezes você quiser e para quem você quiser. Da nossa parte, nós nos despedimos agora, desejando a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima sessão. Obrigada e boa tarde a todos.